Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Sou o Pedro Coelho e no vídeo de hoje trataremos sobre os meandros argumentativos e jurídicos que deram sustentáculo à apreciação pela sexta turma do precedente que analisou a competência relativa ao caso de Brumadinho. Afinal, os crimes ambientais perpetrados naquela situação, naquela verdadeira tragédia ambiental, devem ser apreciados, processados e julgados pela Justiça Estadual ou pela Justiça Federal. Foi justamente isso que foi apreciado pelo STJ na sexta turma ao julgar o RHC 151.405 lá de Minas Gerais no último dia 19 de outubro de 2021. Antes de avaliarmos fundamentalmente os temas relativos a esse caso, deixa eu te pedir para deixar o joinha para ajudar o canal a crescer e divulgar ainda mais esse conteúdo e, naturalmente, se você não está inscrito ainda no canal, resolve esse problema, ajuda o professor aqui, se inscreve, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser objetiva e diretamente notificado sobre a novidade. E vamos lá, desde já eu quero apontar a solução encontrada pelo STJ foi reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes ambientais e também os delitos contra a vida decorrentes do rompimento da barragem de Brumadinho lá em Minas Gerais. Agora, saber que a competência fora definida no âmbito do STJ para a Justiça Federal é importante, mas mais do que isso é relevante a gente compreender as razões pelas quais o STJ chegou a essa conclusão. Porque você vai observar que uma preocupação extremamente significativa e externada pela Corte foi justamente evitar situações que já ocorreram extremamente danosas, mormente do ponto de vista da segurança jurídica e do direito fundamental à duração razoável do processo, que foi erigida expressamente na Constituição Federal como uma garantia e um direito fundamental pela Emenda Constitucional 45 de 2004. E por quê? Porque em casos extremamente conflituosos, em casos extremamente complexos, como naturalmente é a tragédia de Brumadinho, corre-se o risco de, ao delegar de início as questões vinculadas ao delito faticamente à competência da Justiça Estadual e a partir daí engendrar uma série de perícias, de diligências a fim de verificar a presença ou não do interesse direto da União, perde-se muito tempo, gasta-se muitos recursos e depois de um longo elastério prazal é que se reconhece por vezes aí a competência da Justiça Federal, tornando básica e tranquilamente grande parte do trabalho perpetrado pela Justiça Estadual como uma verdadeira conjunto de atos inócuos. E justamente para evitar esse desperdício, qual é a solução justamente exarada e percebida reiteradamente pelo Superior Tribunal de Justiça no que tange a verificação da presença ou não do interesse direto da União nesses casos complexos? É justamente aferir os fatos pela causa de pedir narrada na inicial, na denúncia do ponto de vista, claro, do direito processual penal. Ou seja, vão se analisar os fatos que substanciam justamente, consubstanciam-se como a causa de pedir narrado na inicial acusatória. E tomando aquela perspectiva, aqueles fatos ali presentes e narrados, é que se analisará a presença do interesse direto da União a justificar a indicação da competência da Justiça Federal. Dito de outra maneira, como é que isso pode apresentar e aparecer na sua prova? A definição da competência da Justiça Federal no âmbito ou estadual, no âmbito dos crimes ambientais, mormente em casos complexos como em determinadas tragédias ambientais, é definida pelos fatos que fundamentam a causa de pedir da inicial acusatória. Correto. Entretanto, se o seu examinador colocar que o fundamento, que a base dessa identificação da competência não é a
causa de pedir, mas sim a capitulação ou mesmo o pedido constante lá na inicial acusatória, isso está errado. Até porque, venhamos e convenhamos, no que tange a capitulação, ela vai ser propriamente verificada no momento da sentença, quando surge ao magistrado competente a possibilidade de reconhecer a emendatio libelli ou a mutatio libelli, respectivamente, reguladas pelo artigo 383 e 384, ambos do Código de Processo Penal. Bacana. Agora, Pedro, quais foram os principais problemas identificados ab início nessa inicial acusatória na denúncia impetrada pelo Ministério Público? Verificou-se de pronto como um dos elementos fundantes e essenciais do crime ambiental verificado justamente a inobservância da Política Nacional de Segurança de Barragens, justamente pela inobservância de determinadas garantias e de determinados cuidados desse Plano Nacional de Segurança de Barragens, que poderia, sem dúvida alguma, ter evitado aquela tragédia e todos os crimes ambientais e, naturalmente, contra a vida que foram efetivamente observados no caso de Brumadinho, inclusive com a morte de 270 pessoas, além de vários outros eventos danosos, tanto aí questões atinentes a patrimônio, a questões pessoais, como, claro, também crimes ambientais. Beleza? E, naturalmente, compete à autarquia ambiental, entre outras, a fiscalização desse Plano Nacional de Segurança de Barragens. Há uma série de autarquias federais, justamente a atribuição dessa fiscalização. E aí você pode estar se perguntando, ou mais, o seu examinador ele pode perguntar na sua prova. Então, doutor e doutora, quer dizer que a mera atividade fiscalizatória exercida por um órgão federal, por uma autarquia federal, revela-se suficiente para denotar o interesse direto do ente federal e justificar a competência da Justiça Federal? E a resposta é negativa, é iterativa, é reiterado o entendimento e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de necessitar o interesse direto e imediato para justificar a competência da Justiça Federal. E, nesse sentido, o mero fato de um órgão ambiental federal, uma autarquia, alguém proveniente da administração direta ou indireta ter sua incumbência à atividade fiscalizatória ambiental, e se essa administração se vincular ao plano federal, por si só não justifica a competência da Justiça Federal. Pedro, se assim o é, e por que o STJ concluiu aqui no RHC 151405 de Minas Gerais pela 6ª turma a competência pela Justiça Federal? Porque aqui não se verificou apenas a atividade fiscalizatória relativa ao Plano Nacional de Segurança de Barragens feita por órgãos da União. A gente tinha mais elementos identificados e identificáveis que justificavam, então, o interesse direto e específico e imediato da União e de suas autarquias. Como assim? Primeiro, a gente viu fundamentalmente e se percebeu fraude, declarações falsas quanto a um documento chamado Declaração de Estabilidade de Barragens. E esse documento que foi objeto de fraude, ou seja, de falsidade ideológica, ele fora apresentado ao antigo DNPM, uma autarquia federal vinculada ao aspecto da mineração e das atividades de mineração. Outra coisa aqui é a omissão de informações essenciais à fiscalização de barragens e a omissão de determinadas informações em um sistema de dados acessados pela ANM, a Agência Nacional de Mineração, que é justamente vinculada ao Poder Público Federal. Além disso, houve naquela tragédia de Brumadinho uma série de danos diretamente causados a sítios arqueológicos, que são, de acordo com o artigo 20, inciso 10º da Carta Magna, tipicamente bens da União. Então, todas essas situações por mim mencionadas e entre outras aí constantes e verificadas no processo, identificaram
criaram e viabilizaram a verificação e a constatação de um interesse direto, de um interesse específico e de um interesse imediato da União e de suas autarquias, ou seja, das autarquias federais, que justificavam e denotavam, à luz do artigo 109, inciso 4º lá da Constituição da República, a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes vinculados a esses delitos. Aí você me pergunta, certo, Pedro, mas houve uma série de outros delitos que não umbilicalmente ligados a esse interesse direto e específico da União. Esses crimes deverão ser julgados também na Justiça Federal ou haverá atuação da Justiça Estadual? E aqui o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como já esperado, é de aplicar fundamentalmente a inteligência da súmula ou do enunciado sumulado 122, que diz que quando houver conexão ou continência entre crimes da competência da Justiça Estadual e outros da Justiça Federal, os feitos deverão ser reunidos todos no âmbito da Justiça Federal. Beleza? Então, nesse contexto, é por isso que a gente tem a conclusão, na minha ótica acertada, do STJ, ao afirmar peremptoriamente que a Justiça Federal é justamente competente para processar e julgar os crimes, no plural, ambientais e contra a vida, decorrentes do rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Beleza? Gostaram desse vídeo? Gostando ou não, já deixa o joinha e se inscreve aqui no canal, porque esse, assim como vários outros, com a certeza de que eu tô vivo, vai ser questão de prova em concursos vindouros. Então, já que eu te dei fundamentos propícios e essenciais para que você acerte as questões, me dá um joinha, comenta aí o que é que você gostou, o que é que você não gostou e resolve o problema, ajuda o canal a crescer, se inscreve, aciona o sininho, porque quando eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Um beijo no coração, fiquem com o Papai do Céu e até a próxima. Valeu!